Você clicou em We That Podcast. Dentro de 5 toques começa o programa. We That Podcast. A turma corneteira agora tem espaço para cornetar mais ainda. Muita informação, descontração e bobagem. We That Podcast começa agora com a apresentação de Caio Rossini. Olá, Caio! Ok, estamos começando o We That Podcast. Hoje abandonamos o Fala Galera por uns motivos que não valem a pena ser citados. Estamos começando mais um We That Podcast com alegria, com animação, um dia muito especial, um dia onde falaremos e começaremos as análises das divisões da NFL. Sempre, todo podcast, até terminar, lógico, as análises, teremos uma divisão da NFC, uma divisão da AFC sendo analisadas, além das notícias normais da semana. Vamos apresentar nossa constelação de estrelas que estão participando deste podcast especial tão importante, o segundo depois do retorno, e vamos começar por ordem de participação. O primeiro que mais participa dos podcasts. Raoni, tudo bem, Ra? Fala, Caião, fala, galera, beleza? Tranquilo? Maravilha. O segundo que mais participa, Cezão, tudo bem? Fala, Caião. Ou Celso, né? Pra quem não sabe quem que é o Celso do primeiro podcast, o Celso é o César por uma história que não vale a pena ser contada agora. Por uma pessoa que não merece relevância. Tudo bem? Tudo tranquilo e você, Caião? Tranquilo. Tá frio aí nos Estados Unidos? Tá nada, tá um calor filha da puta. Amanhã vai fazer 36 graus. Ah, que gostoso, aqui tá frio. É. O próximo que mais participa, ou participava, e volta agora, um retorno triunfal, e teremos cantoria dele no fim do podcast. Ramon, beleza, Ramon? Malandramente. É no fim só, filho, calma. E aí, tudo bem? Tudo bem? Tranquilo? De Tudo em boa, paz, tudo em graças a paz. Deus. Sempre bom estar aí de volta. Celso, César Portioli, Raoni. Mais uma participação importante desse podcast, que deveria estar presente também no primeiro podcast do retorno, mas não esteve presente por problemas técnicos. Problemas do técnico, do cara que não soube apertar o botão de gravar. Tudo bem, Will? Tudo bem, Caio? Hoje gravando, né? Mas agora apertei o botão, tá funcionando. Maravilha. Você tem certeza, Will? Absoluta, tô vendo os gráficos aqui, é bonitinho. Aí, meu garoto. E por último, e não menos importante, a presença mais do que especial da pessoa mais sóbria entre todos nós, Flinaeron, ou só Flina para os íntimos. Como que é seu sobrenome mesmo, Flina? Lima. Se fudeu, trouxa. É que o Yaponã é segundo nome, cara. Serve, era esse que eu queria que você falasse. Yaponã, Flinaeron Yaponã. O cara que tem Muito um user bom, disponível tudo bem, em tudo filho? na internet. É, muito fácil. Vamos começar esse We That Podcast, agora falando sério, ou pouco sério. Vamos começar falando sobre uma discussão que está movimentando a NFL nos últimos dias, a discussão entre Josh Norman e Odell Beckham Jr. Os dois que já bateram boca durante a temporada, agora voltam a discutir. Josh Norman disse que Odell Beckham Jr. só existe por causa de uma recepção, e Odell Beckham Jr. respondeu falando que Josh Norman só existe porque Odell Beckham Jr. deu moral pra ele num jogo contra o Carolina Panthers. Começar com a opinião do Raoni sobre isso. Você prefere um dos dois? É muito mimimi? O que tá acontecendo nessa relação? Isso aí é marketing puro. Enquanto eles se odeiam, o marketing acontece e os dois estão vendendo o próprio nome. Muito mimimi e pouca objetividade. Você quer dizer, quando você fala que é marketing, você quer dizer que a briga entre você e o Celso também foi marketing? Lógico que foi. Imagina. 78% dos 277.432 likes que a gente teve foram por causa da briga. Sem dúvida. Que não existiu, né, Celso? Quer dizer, César. Não? Não existiu, não aconteceu nada. A briga foi só uma jogada pra gente poder voltar triunfalmente pros podcasts. E essa briga entre o Odell Beckham e o Josh Norman? É bem o que o Rony falou. Os caras estão querendo mídia e querendo aparecer na off-season. O Norman chamar o Beckham de jogador de um catch é um grande absurdo, porque quem tem 1.450 jardas e 96 recepções numa temporada não pode ser alguém que tem fama por causa de um catch. Por outro lado, Josh Norman era se não o mais, um dos cornerbacks mais temidos da NFL. Então,
Então, os dois são ótimos. Não sou tão fã do Norman, mas os dois são ótimos, só querem mídia. Ramon, o que você faz com um cara que só quer mídia? Sei lá, eu não sou da mídia. Você que é jornalista, você que tem que saber. Mas não precisa ser da mídia pra querer estar na mídia. Olha, eu particularmente gosto de jogadores igual... Esqueci o nome. Enfim, eu gosto simplesmente... Pô, bom esse cara, hein? É muito bom esse cara. Eu preferiria que ele simplesmente chegasse e falasse: eu só tô aqui porque eu sou obrigado. É que eu prefiro não citar... eu prefiro não citar o nome desse cara porque a gente é um pouco doído com as coisas que ele já fez com a gente. Então, pra evitar a dor, como é o estilo Voldemort, você sabe quem, então fica de boa. Enfim, eu não gosto de gente que fica aparecendo na mídia. Eu prefiro um jogador mais estilo Fitzgerald, como disseram que é um wide receiver chamado Fitzpatrick num outro podcast aí. Mas o nome dele é Fitzgerald do Arizona Cardinals. Humble, tranquilo, de boa, cumprimenta os caras, tranquilo. Prefiro gente assim. Não gosto muito. Mais alguém quer falar alguma coisa dessa confusão? Eu quero falar Pode falar. Eu queria falar que eu tô impressionado com as habilidades estatísticas do Raoni. Só isso. Você viu só, né? Tudo decorado. Flina? Não, era isso. Eu acho que o Odell Beckham era uma pessoa que todo mundo já sabia quem era desde que saiu da universidade e mostrou que veio quando chegou na NFL. Todo mundo ficava apavorado quando ele estava em campo. E o Josh Norman surgiu de um ano e ninguém sabia quem ele era. De repente ele tá ali. E tem gente dizendo que ele é um produto do sistema, né? Agora que ele não tá com o Panthers, é a chance dele de provar que ele não é um produto do sistema. Ou o Panthers mostrar que o sistema deles é muito bom e fez o Josh Norman ser quem ele é. Por que o bêbado falou melhor que todo mundo? Ah, é difícil entender, né? É difícil entender. Próximo assunto, suspensões. Suspensões, tem 2 jogadores que foram anunciados suas suspensões. O Le'Veon Bell, 4 jogos de suspensão. E também o Arthur Jones, o defensive tackle do Cowboys. O Le'Veon Bell, pra quem não sabe, o Le'Veon Bell é o running back dos Steelers. E o defensive tackle do Cowboys, o Arthur Jones, também 4 jogos de suspensão. Por usarem substâncias proibidas, não falaram qual. Não. O Le'Veon Bell foi por se negar ao fazer o teste. Porque ele sabe que já é da bosta. Eu compartilho a opinião dele. Obrigado, fez toda a diferença agora. Acho que ele tava andando muito com o Giba e o Phelps. E comigo. Olha o Raoni sendo preso daqui a pouco após o podcast. Que é isso. Alguém quer comentar essas suspensões? Vai fazer falta pra algum time? O Le'Veon Bell pro Steelers e o Arthur Jones pro Cowboys? O Le'Veon Bell é uma peça muito importante no Steelers, né? Vai ser aquele pandemônio. Se bem que ele tem um reserva que agora eu não vou me lembrar o nome, que também é um bom running back. Cara, os comentários Raoni. Aquele Panthers que tava resolvendo ano passado com o cabelo coloridinho. É, o tal do DeAngelo Williams, sabe? Ele é bom, cara. Isso. Ele já estava no ano passado. Então, cacete. Só deixa quieto. Arthur Jones não vai fazer falta nenhuma, então. Não, vai, é um importante, mas... Olha, eu digo assim... Não sei, o grande problema não é só o Arthur Jones, né? É que se tu for ver, já tem mais alguns jogadores do Cowboys suspensos. Rolando McClain, DeMarcus Lawrence e Randy Gregory. Então, pede mais um cara na defesa, fica meio complicado, né? Uma defesa que já não é forte, por sinal, na verdade. Vamos começar as análises, então, já que ninguém mais quer falar dessas suspensões, até porque muita gente vai se complicar se começar a falar de substâncias ilegais na NFL. Mas é bem simples. Vamos começar a... Tem muita. É que é bem simples. Tem muito. É muito Se a simples. gente começar a falar de Muita substância. Se a gente começar de suspensão aqui, vamos pro podcast inteiro. Pois é. O problema é que a galera tá fumando Mas demais. é bem O simples. problema é acabar sendo suspenso o pessoal do podcast aí. O Raoni não aprende, eu não aprendo. Os caras que cagam dinheiro vão aprender? A gente vai usar, a partir do próximo podcast, a mesma fórmula do Goodell para suspender pessoas no IDET Podcast.
e uso substâncias proibidas durante o podcast não será um problema. Vamos para a próxima análise, começar as análises por divisão. Começamos pela NFC Este com Cowboys, Redskins, Eagles e Giants. Cada um de vocês vai ter 3 minutinhos para definir e falar um pouco de cada uma das divisões, inclusive quem será o vencedor e se dessa divisão sai alguém pro Wild Card. Vamos começar pelo Flina, que até agora é quem tá falando melhor nesse podcast. Cara, a NFC Leste, todo mundo tá de olho no Cowboys porque a grande atração é o calouro que veio pro backfield deles, o Ezekiel Elliott, que tá vendendo camisa pra caramba, tá todo mundo de olho nele. Dizem que eles têm a melhor linha ofensiva e todo mundo espera muita coisa deles. Mas, como foi falado, a defesa deles está bem desfalcada. Os Eagles continuam sendo os Eagles, ninguém espera muita coisa deles já há alguns anos. O Redskins, eu realmente estou por fora, não sei como é que eles estão. E o Giants, quando ninguém pensa, tá lá o Eli Manning virando o jogo no último período e incomodando. É uma divisão que sempre chega sem que ninguém preste muita atenção neles, mas que acaba incomodando. Eu acredito que os Giants levem essa divisão. Will, você é o próximo. Calma, não te chamei. Desculpa. Calma. Will, vamos lá. Cara, eu particularmente não vejo mudança nenhuma do ano passado dessa divisão, cara. Melhorzinho mesmo é o Cowboys, eu acredito que leva a divisão, mas vai pro Wild Card, cara. Não vai ser lá essas coisas. Giants, meu Deus, o Eli, aquele sono. Minha Nossa Senhora. Eagles, Redskins, cara. Se não mudar da água pro vinho, vai ser a mesma porcaria. Vai ser 4-12 fácil. 5-11. A pausa foi pra fazer a conta, né? Pra dar 16. O fim do dia. Fez conta o dia inteiro, acontece. Raoni, por favor, agora sim. Acontecendo o dia inteiro, tá bom. Então, cara, eu acho que o Cowboys, ele é o Flamengo dos Estados Unidos, né? Então, ele tem uma mídia absurda em cima dele, sendo que às vezes a qualidade nem é tão boa. Então, cara, o Cowboys vai continuar a mesma porcaria de sempre, Tony Romo ganhando um jogo ou outro, aí chega em novembro e nunca mais joga, e de novo a divisão vai ficar na mão do Giants, porque é o time mais equilibrado, com o melhor QB, que apesar de nunca ser um destaque absurdo na liga, sempre faz um trabalho direitinho, então o Giants leva de novo. Ninguém tá colocando fé no Redskins, Cezão? Não. É bem Por quê? Olha, eu tô. Cara, na temporada passada eles nem foram tão mal assim. Não foram, mas a questão é que os caras estão reconstruindo o time. Os caras não tem nem um quarterback direito. Só Deus sabe quem vai jogar, como vai jogar. Olha, eles acham a torcida acredita no Cousins. O Kirk Cousins é bom? Mandou bem. Mandou bem quando foi chamado, só que ele teve essa estabilidade, mas manda bem, mas é um quarterback comum. Eles dependem muito da produção do Alfred Morris. E os wide receivers deles já estão ficando velhos. Essa divisão é uma divisão que historicamente é muito forte, mas nos últimos anos está fraca. O Cowboys é sempre aquele vai e não vai, tem time mas nunca chega. O Giants é aquele time mais ou menos, mas tem caras estrelas que são clutch e conseguem definir, tipo o Beckham Jr. e o Eli Manning. E o Eagles está no processo de reconstrução, só Deus sabe como o Carson Wentz vai jogar. Tá no caminho certo, tá reconstruído certo, se livrou do Chip Kelly que só fazia merda. E só fazia merda não, teve um bom ano, mas desandou um pouco. E então é uma divisão muito... depende muito do momento dos jogadores, é uma divisão que não tem um favorito claro. Na minha opinião vai dar Giants por causa dos jogadores clutch e decisivos, e não acho que saia um wild card dessa divisão, considerando que a NFC é sempre muito disputada. Eu queria só dizer assim, para finalizar isso, que uma divisão que a maior atração é a briga entre o Josh Norman agora no Redskins e o Odell Beckham no Giants é uma divisão bastante desinteressante. Ramon, sua análise é a última, capricha, hein? Ok,
Eu acredito, na verdade, no Redskins. Eles estão realmente passando por um processo de reconstrução, como o Caio falou. Eles investiram muito na defesa, no draft, e sobre o Kirk Cousins não ser um quarterback fantástico, não um quarterback comum. A maioria dos times não tem mais se construído em volta de um quarterback fantástico. Eles têm se construído em volta de um quarterback comum e o resto do time, principalmente a defesa, ser fantástico. Então, pra mim, isso é suficiente. Eles estão seguindo a fórmula que tá dando certo. Eu ainda não coloco eles como favoritos. Eu ainda acho que o Giants é o time mais forte da divisão, por questão de ter um quarterback já muito experiente, ter o Beckham, que também é um playmaker fantástico. A defesa vem se mantendo não forte, mas estável. Agora, o Eagles, com processo de reconstrução total, ninguém sabe quem vai jogar, ninguém sabe quem não vai jogar. Cowboys tem uma OL muito forte, não precisa ter um running back fantástico. Eu consigo correr de trás daquela merda, daqueles gordos do caralho. Mas eu ainda não acho que apesar de gostar muito do home, eu não acho que ele vai conseguir responder à altura pra colocar o Cowboys nos playoffs. Eu acho que dá Giants, com Redskins atrás, Cowboys e depois Eagles. Bom, primeiro eu queria parabenizar a todos, que nenhum usou os 3 minutos destinados. Ótimo, continuem assim. Vamos para a próxima divisão, a AFC East, de New England Patriots, New York Jets, terra de Cezão, Buffalo Bills e Miami Dolphins. E vamos começar pelo nosso enviado especial nos Estados Unidos, nosso querido César, para falar dessa divisão. Eu só queria começar dizendo que Buffalo fica no mesmo estado que eu tava, Nova York, e que teoricamente, hoje em dia é New York Jets, mas antigamente o estádio do Jets, o Jets antigamente era New Jersey Jets, que não é do mesmo estado, mas tudo bem, detalhes. Estado você tava? Onde você tá agora? Tô em Nova York, no estádio de Nova York. E agora eu tô na cidade de Nova York, mas eu tava antes mais pro norte. Bom, vamos falando dos times. Começar sobre o Jets, porque apesar da minha cidade ser mais pro norte, ser mais perto de Buffalo, ser meio caminho, mas ter mais teoricamente influência da cidade de Buffalo do que da cidade de Nova York, eu quero começar pelo Jets, porque eles têm alguma perspectiva bem boa. O ataque foi um ataque muito bom, teve um ótimo ataque corrido, se não me engano foi o 10º melhor ataque corrido, e todo mundo viu o que o Fitzmagic fez. O cara teve uma temporada excelente, ninguém esperava, quem já tinha visto ele na liga antes, ninguém esperava essa produção toda dele, e de repente teve uma produção excelente, fez 10-6, não conseguiu playoffs por detalhes. Então tem tudo para ser um ataque que funciona. A defesa do Jets nos últimos anos tem sido uma defesa sólida. A questão é que até agora eles não conseguiram chegar num acordo, Jets e Fitzpatrick. Fitzpatrick quer ganhar 16 milhões no ano, no contrato de 3 ou 4 anos, eu não lembro, e ninguém quis dar esse dinheiro. Todos os reportes que você acha falando, o Fitzpatrick não comenta sobre o assunto, e todos que têm acesso a ele diz que ele gosta muito de Nova York e não queria sair. Só que ele não renovou até hoje. Então ninguém sabe, não há uma certeza. Todo mundo diz que ele vai ficar e quer ficar em Nova York e vai continuar liderando o time do Jets, mas ninguém sabe o que vai acontecer. Então esse time tem uma perspectiva muito boa. No draft fez algumas picks interessantes, como o outside linebacker Darren Lee, mas tem que esperar pra ver. Se o Fitzpatrick não voltar, Geno Smith não consegue liderar esse time, apesar de ser um time potencial, na minha opinião, para fazer o wild card. Olhando os outros times, Buffalo Bills é uma excelente defesa, um ataque fraco, mas tem a questão dos técnicos lá. Rex Ryan e o Rob Ryan são bons técnicos? São. Rob Ryan tem o potencial de ser genial? Tem. Só que ao mesmo tempo ambos são muito estrelas. Rob Ryan, aliás, confundi. Rex Ryan é estrela e tem potencial de fazer um time longe, mas ao mesmo tempo o ego dele atrapalha. Rob Ryan também tem problemas de ego, ele saiu obrigado do Saints porque discordava do técnico Sean Payton, que tá lá há mais de 10 anos e é o dono do time. Então é meio complicado. New England Patriots é o favorito de sempre, não tem nenhuma grande novidade. Mesmo sem Brady. Não, a gente já conversou no último podcast sobre o Brady. Eu não acho que isso vai afetar. O Garoppolo vai assumir, mesmo que ele faça 1-3, o Brady consegue recuperar isso. Mesmo que faça 0-4, o Brady recupera isso. Então, não vejo um grande problema. E até porque eles começam enfrentando o Arizona, que é um time difícil, depois eles enfrentam o Miami logo em seguida, que como sempre é um time que ninguém espera muita coisa. Tannehill
não virou o que se esperava. Eles fizeram alguns reforços interessantes, mas não vejo o Dolphins nem perto de sair da quarta força da AFC Leste. Então, eu acredito que vai ser uma disputa, lógico, Patriots em primeiro, disparado, ganhando a divisão, e uma disputa pelo wild card entre o Bills e o Jets. Eu acredito que o Jets tem mais time e mais potencial para ir mais longe, só que o Bills tem uma defesa que pode parar qualquer ataque. Então, o Bills é um time que pode ter mais surpresa durante a temporada, mas o Jets eu vejo um time mais sólido. Flina. Cara, desde 2009, quem manda na divisão é o Patriots. E mesmo que o Tom Brady perca 4 jogos, eu não vejo que tenha muita mudança nisso aí. Acredito, como o César falou, que ele consiga recuperar. O Bills vem bem. O Rob Ryan costuma fazer um bom primeiro ano. Depois que ele começa a achar que é maior que todo mundo lá, maior que o time, e começa a dar problema. Mas acredito que o irmão dele consiga segurar as rédeas dele e eles consigam ficar um pouco atrás. A questão do Jets vai depender muito do Fitzpatrick, né? Do Fitzmagic lá, o receiver do Cardinals. Ver se eles vão conseguir chegar num acordo. Eles têm bastante potencial. A questão do Dolphins, cara... Dolphins é bacana porque apareceu no Ace Ventura e tal, mas ninguém tem esperado muito deles já há algum tempo. Tannehill, desde a época de Damarino ninguém espera nada deles. Pois é, tá uma eterna promessa, tá aparecendo a Bélgica em Eurocopa e Copa do Mundo, que esse ano vai, e até agora não decolou. Então acredito que o Patriots consiga mais uma vez ganhar essa divisão, com o Bills podendo incomodar um pouco. Ramon. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo, você? tudo. Vem sempre aqui? Só de vez em quando, semanalmente, na verdade. Semanalmente. Ah, que gostoso. Que gostoso. Enfim, sobre a divisão, realmente o Miami Dolphins, as estatísticas deles do ano passado em relação ao ataque foram pífias. Não teve nenhum abaixo do 20º, eu acho. Todas foram pra cima entre os últimos colocados. O Patriots, como o Celso falou, ele resumiu bem, apesar do Garoppolo, mesmo que ele faça 0-4, o Brady consegue recuperar, a gente pelo menos acredita nisso, não tem como, os times não conseguem bater de frente com ele, e não só ele, né? O Bills, a gente tem que pensar que eles reforçaram a defesa. Tudo bem, o quarterback deles, ou melhor, os quarterbacks deles, né? Porque eles até agora não definiram, tiveram um ano pra isso, não fizeram. Não corresponderam no ano passado com o que eles esperavam, nenhum dos dois. E eu acho que ainda não vão corresponder. Não tiveram um ano de maturidade, não conseguiram decidir um titular, tiveram lesões durante a temporada, então eles não conseguiram dar experiência para nenhum do que eles queriam. E ao mesmo tempo não conseguiram achar nenhum Tom Brady entre eles. Já o Jets, que na verdade é o meu time favorito dessa divisão, eu gosto muito, além do Fitzpatrick, da dupla de wide receivers, do Decker e do Marshall. Que eu tinha os dois, inclusive, no nosso Fantasy, né? Eles são muito bons. Eu espero, na verdade, que eles mantenham a mesma produção que eles tiveram no ano passado. Não sei se, na verdade, apesar de gostar do Fitzpatrick, não sei se talvez se eles pegassem algum quarterback que seja um pouco pior, se na verdade os próprios wide receivers conseguiriam salvar um pouco esse quarterback um pouco pior. Por exemplo, um Kirk Cousins da vida, se ele viesse pro Jets. Enfim, não que ele vá vir, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. A única contratação interessante, por mais que o Foster se machuque muito, ele foi contratado pelo Dolphins, e a gente tem que pensar o que pode surgir disso, caso ele tenha um ano para salvar ainda, como o próprio Fitzgerald falou, ainda tem bons anos de futebol dentro de mim. Quem sabe o Foster não tira um bom ano de futebol dentro dele e consegue salvar a divisão dele. Mas o Ramon, pare e pensa, o Dolphins contrata bons caras. Por exemplo, eles contrataram na penúltima off-season Sul, que é um excelente Sim. DT, é um dos melhores DLs da liga. Só que não adianta contratar... Deram um salário absurdo, né? Exato, não adianta contratar um cara específico, uma estrela, um cara que dá um baita do salário. Um cara sozinho não resolve. O futebol americano é um jogo coletivo. Você pode ter não sei se tem um Tom Brady que já ganhou o Super Bowl sem um time, uma ofensiva em volta dele decente. Tirando casos muito específicos, você não consegue um cara sozinho resolver. Esse é o problema do Dolphins. Eles acham que eles vão resolver com um cara só, e eles ficam draftando errado o tempo todo. Não acho que ele vá resolver sozinho, mas acho que ele
acho que ele possa ajudar com isso. Pelo menos com questão de experiência. Porque o Tannehill em si não é um quarterback fantástico, ele tá pra mim exatamente nesse nível do Kirk Cousins, né? Uma coisa, ó, se você montar um time em volta dele, você consegue ganhar alguma coisa, talvez, mas não espere que ele vai carregar o seu time, como o Brady faz, como o Breeze, Rodgers. Sim, mas isso vai fazer que nem aconteceu nos últimos anos. O Dolphins teve uns times razoáveis, mas eles fazem jus ao mascote deles. É que nem teve com a Wildcat, com Ricky Williams, vários, eles tiveram alguns bons running backs, mas vai brincar de golfinho, vai pra superfície, dar um pulinho, fazer uma gracinha e voltar pra água, não adianta. Não, é o que eu imagino, eu imagino sim, você percebe esse tipo de coisa pelo que a gente tava falando antes de começar, tipo, o Kiko Alonso querendo jogar de tight end, você percebe que zona! Que zona que estão fazendo aí, não, se eu fosse técnico eu ia falar, é que tem muito brasileiro. Deve ser por isso. Gambiarra Nation sempre representando. Deve ser por isso, porque se eu fosse técnico eu ia dar um tapa na cara do Kiko Alonso. Que merda é essa que você tá falando pra mídia? Cala sua boca, você é linebacker, acabou, você não vai jogar de tight end. Mas, né, a gente sempre tem aquela esperança. Querendo ou não, a gente ganhou o Super Bowl em Miami. Tem um certo carinho. Próximo, Raoni. Raoni, por favor, sua análise. Cara, eu gosto muito do roster do Dolphins. Eu acho que tem nomes muito talentosos ali. E há alguns anos que eu acho que o problema do Dolphins, na verdade, é na parte técnica. Porque junto um elenco legal, mesmo com algumas peças destoando do coletivo, como o César bem lembrou, mas eu acho que geralmente tem um elenco para ser melhor do que ele é. E rola muita gracinha, é a Gambiarra Nation mesmo, porque teve aquela temporada que eles só faziam um Wildcat, era uma puta jogada escrota. Era ganhou, não ganhou, foda-se. E, porra, o futebol americano não é isso, né? Principalmente profissionalmente falando. Mas não tem jeito, vai dar Patriots. Tom Brady vai voltar, vai levar tudo que eu não acho que o Garoppolo vai tão mal. Acho que ele consegue ainda arrancar uma ou duas vitórias. E o Patriots leva a divisão com folga. O último é o Will. É a mesma coisa que eu ia falar do Raoni, cara. O Garoppolo vai ganhar um ou duas, tranquilamente, dependendo do que vier. E o resto, cara, talvez, se melhorar um pouquinho o Dolphins, pode, sei lá, ser o terceiro da divisão. Porque hoje todo mundo espera que seja o quarto. E piorando, né? O Jets, talvez o segundo, buscando um wildcard. E o Bills ali melhorando. Vamos ver o que o Ryan vai fazer com esse time, né? Basicamente é isso. Não, sem dúvida a divisão do Dolphins é bem grata pra eles. Se eles tivessem uma divisão um pouco mais fácil, talvez nos últimos anos eles tivessem conseguido mais aparições nos playoffs, mas longe de ser um time que fosse fazer alguma coisa nos playoffs. Até, na verdade, sim. A agenda deles também é muito boa. Eles começam visitando Seattle e visitando New England. Olha o 0-2 Os dois primeiros. O 0-2 vindo. Legal. Dessa forma, encerramos as análises dessa semana das divisões. Na semana que vem, já vamos confirmar que estaremos falando da NFC West e da AFC West, também com times populares e times que, inclusive, que tem o campeão do Super Bowl, né? Denver Broncos, que foi o campeão do Super Bowl, é do AFC West, e que, segundo o César, não fará nada demais nessa temporada, já está avisando isso desde o último podcast. E também existe a possibilidade. Que foi isso? Existe a possibilidade. O que foi isso? Não fui eu. Quem que deu esse grito? Pelo amor de Deus. Fui eu, cara. Todo mundo sabe que eu amo Oakland. Ele ficou bêbado. É verdade. Tinha que ser, né? Tinha que ser. Acho que alguém já começou a fazer efeito no álcool. E também, a partir do próximo podcast, a gente vai começar a analisar a tabela do New Orleans Saints para a próxima temporada, alguns jogos por vez, até para, no fim, quando estiver perto de começar a temporada, no fim das análises, a gente ter uma ideia de cada um dos nossos incríveis analistas de quanto o Saints fará e o que o Saints fará nessa temporada de 2016. Prometemos no começo do programa que o Ramon cantaria uma música no final. Como nós estamos nos aproximando já no final desse podcast,
Eu gostaria que Ramon primeiro contasse a história do porquê ele cantará essa música e desse uma palhinha do grande hit do momento. Na verdade, quem ia cantar não era eu, era o pai, né, o Marcelo. Mas infelizmente ele cantaria um pagode. Ele cantaria um pagode? Não, ele falou que cantaria malandramente, não um pagode. Não, ele ia cantar um pagode. Não, ele ia cantar o Zeca Pagodinho, pô. Ficou nessa dúvida, né? Se ele ia no pagodinho ou no malandramente. Ele é o pai, eu eu acho que ele ia puxar um Raça Negra, mas infelizmente ele não está no podcast hoje. Ficou preso no trânsito. O trânsito não permitiu. Ele chegou infelizmente. atrasado. Ele ficou puto. Aliás, Então teremos a cantoria de Ramon, que já cantou em um podcast e cantará novamente hoje. e aí, eu posso começar? Não posso? Posso Fique à decretar vontade, não, o... quando Posso você quiser. decretar os... Qualquer coisa. Posso decretar os cenas lamentáveis? Como é? Sim. Conta a o história, decreto saiu, né? Conta a história do O porquê decreto saiu. Mas enfim, então vamos lá, pera aí. Cadê? Aqui. Sem o beat, sem o beat. não, A menina inocente. Vai a capela, parceiro. não pode ter a música não, cara, senão a gente Então se você beleza. Quem sabe Não, faz ao não, vivo. Quem sabe faz ao vivo? Então pera aí então. lembra que a gente tem um Nego Ban aqui entre a gente, então... É verdade. Puta que pariu. A gente vai precisar colocar a foto do Flino no nosso podcast pra entender, né? Não, relaxa, a foto dele vai ficar no vídeo, não se preocupa não. Muito obrigado. A menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir malandramente. Fiz cara de carente, envolvida com a tropa. O quê? Começou a seduzir malandramente. Meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando. Nós se vê por aí. Ai, safada! Na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa e mandou um recado pra mim. Nós se vê por aí. Nós se vê por aí. Nós se vê por aí. Caio tá tão fudido. Na hora de ganhar madeirada. Vai se ver por aí. Vai se ver por aí. Aliás, o Flina que já analisou essa música e trazendo por uma interpretação de texto muito bem feita, colocou que é o único funk onde o cara se dá mal. Perfeito. Na hora que ele vai dar a madeirada, ela mete o pé e ainda manda um recadinho. Nós se vê por aí. Nós se vê por aí. Vai tirando onda. Nego Ban aí, ó. Vocês deviam ter feito o Nego Ban cantar, caralho, não eu. Não, mas o Nego Ban ele ficou no back. É verdade. A música pra Beatbox, você. parceiro. O beat. Rapaz. Dessa forma, chegamos ao fim do IDET Podcast dessa semana, agradecendo a presença do Ramon. De nada. Oi, quer dizer, oi, Tá, obrigado. Nossa, que Oi. animal. Queria agradecer aí o Só dá patrocínio. tchau. Queria agradecer aí o patrocínio da Bavária pra nós, então. Isso ainda vai dar merda. Boa noite aí. Ah, é por isso que eu tô ruim. Não, Boa tarde, Dor de boa barriga, noite. provavelmente. Até mais. e de cabeça, né? Enfim, passo pro próximo. Raoni, grande abraço, hein? Que essa semana seja um restart na Muito sua obrigado. vida. Vai ser um restart. Eu só queria deixar avisado pra vocês que a Avise. EA Sports liberou o overall de cada um dos 5 melhores QBs do Madden 2017, que vai sair logo menos. Quais o nosso são? querido Drew Brees não está na lista. Aaron Rodgers com overall de 96, Cam Newton do Carolina Hello Kitties com 94, Isso é mentira, hein? Tom Brady, Puta que pariu. Tom Brady com 94, Big Ben com 93 e Meu Russell Deus. Wilson com 91. Cara, um dia eu vou Fica aqui minha entender esse indignação. amor que a EA tem pelo Big Ben. Ele é um bom quarterback, mas velho, ele não é o top 5 mais faz muito tempo. Fica a minha indignação porque Né? o Panthers joga com running back no lugar do quarterback. Com um modelo no lugar do quarterback. Também. Cezão, grande abraço, hein? Bom fim de semana, boa semana e uma boa curtição no calor de Nova York. Valeu, Caião. Queria só mandar um abraço pra um amigo nosso que teve um problema essa semana. Ele tava com problema de andar, ele falou que ele teve dificuldade no metrô. Acho que foi ontem, inclusive. Ah, se Tá conseguindo fuder, andar caralho. direito. Vai tomar no cu, porra. Um
Um abraço também pro novo papai aí da galera, né? É isso aí. É. É você, Nego Ban? Quem? Não sou eu, sem não. sacanagem. De novo, não. De novo, né? Flina, abraço, hein, meu querido? Abraço e aguardando ansiosamente, junto com o Ramon, o lançamento do Pokémon GO no Brasil, que é a Niantic que tá prometendo já e não chegou. É, eu tô jogando já, acho que Pode todo crer. mundo. Vai tomar no seu cu. É, mas você não joga com gente legal, ô palhaço. E quem vai capturar todos e será o grande mestre Pokémon é o Will. Forte abraço, meu. Abraço, já tô preparado, já andando de carro pra cima e pra Não baixo. funciona. Abraço a todos. Meu saco ontem parecia uma Pokébola. E assim, com essa declaração importantíssima por parte do Ramon, nós terminamos mais um Idade Podcast. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais, muito mais, falando sobre a NFL e também sobre outras coisas da vida não muito interessantes, como acabou de falar nosso caro Raoni. Forte abraço a todos, até amanhã. Amanhã? Eu falei amanhã? Falou amanhã. Não é amanhã, Falou né? amanhã. Até semana que vem. É, eu falei amanhã. Até semana que vem, eu também tô meio louco. Até semana que vem. Tchau! Porra, eu não sabia que tinha combinado. Falar Cara, do não Gustavo, pode falar que do ia ser Gustavo, timer. velho.